Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos ao podcast Falar em Público Sem Timidez. Aqui eu te ensino a dominar sua timidez e expressão para você falar em público, sem medo, tá? Sem medo. Eu sou Elisan Correia e o tema deste episódio é como se livrar do medo de falar em público, tá? Eita, que teminha maravilhoso que eu separei pra gente hoje. Aqui separei vários conteúdos legais pra gente dissertar durante essa live, durante esse vídeo aqui. Lembrando você que eu assumi um compromisso contigo, tá? De estar aqui pela manhã, 9 horas da manhã, já tem horário já. 9 horas da manhã, todos os dias nesse mês maravilhoso que a gente tem aqui, que é fevereiro, tá bom? Então, vai estar no carnaval, Elisa? Vai estar no carnaval. É compromisso, cara. Compromisso é isso aí. Elisa é meio biruta, mas enfim, eu quero fazer esse compromisso para estar junto contigo, para te ajudar a dominar esse seu medo, a dominar essa sua timidez, tá? Essa sua vergonha de, eu não quero falar em público, por causa disso, daquilo. Enfim, tem vários episódios aqui que a gente já fala sobre isso, mas hoje o tema é como se livrar do medo de falar em público, tá? Enfim, vamos lá. O que é esse medo, né? O que é esse medo de falar em público? É o medo da exposição. Então, sempre quando eu estiver falando assim, falar em público, não pense em uma palestra, não só pense em uma palestra, não só pense em gravar vídeos, não só pense em coisas que as pessoas precisam falar para multidões, tá? Às vezes ele é uma coisinha pequena, tá? Então, falar em público não é só a blogueiragem. Falar em público não é só essas palestras, não é só a gravação de vídeo, tá? Falar em público, ele às vezes pode ser uma coisa muito mais simples que você já faz no dia a dia, tá? Eu separei alguns exemplos aqui, ó, como perguntar alguma coisa na aula. Isso pode ser uma grande exposição para você, pode ser um grande evento. E você fica tímido, você fica com vergonha de estar ali e levantar a mão, falar assim, opa, tudo bem, deixa eu perguntar tal coisa. Outra coisa aqui que a gente tem que nos dá muita timidez, né? Que dá esse medo de falar em público, é perguntar, dá uma reunião, tá na reunião, tá lá no trabalho e você, putz, fulano, você precisa fazer essa reunião aqui dia tal, ou você precisa fazer essa reunião aqui daqui a pouco. Cara, você vai falar com duas, com uma pessoa, com 5, com 10, não importa o número de pessoas, o importa o grau de atenção que você dá a essa exposição. O quanto que você dá de importância para essa exposição é o que de fato vai valer para ela te deixar tímido, para ela te deixar sem controle da sua expressão, da sua timidez, tá? Então, é o grau de importância que você dá para essa exposição. Às vezes é uma exposição que você já está acostumado. Eu trabalho com atendimento ao público. Poxa, você trabalha com atendimento ao público, às vezes você já está acostumado ali no dia a dia, já está normal, né? Eu sou caixa, eu trabalho com caixa ali atendendo. Não te dá tanta vergonha, não te dá tanta timidez. Mas aí quando você precisa, sabe, falar com uma pessoa nova e treinar uma pessoa nova no teu trabalho, pô, isso pode ser que te dê uma timidez grande. Pode ser que te dê esse medo de falar em público. Então, para que você possa se livrar, controlar esse medo, a gente já vai chegar lá que tem alguns passos fundamentais para você, tá? Primeiro é que eu tô listando para você entender o que é esse medo de falar em público, o que é esse medo da exposição, tá bom? Outra coisa que a gente precisa entender aqui é que quando você vai gravar vídeo, depende do teu objetivo. Às vezes você pode estar gravando um vídeo para você. Às vezes você pode estar gravando um vídeo para a família. Tá tranquilo. Tô ali gravando, aqui a família, minha casa, que legal. Mas às vezes você pode estar gravando um vídeo para uma entrevista. Às vezes você pode estar gravando um vídeo para você postar no teu canal. Sabe, não é a questão da gravação. É o porquê que você está gravando. Isso pode te deixar muito tímido, pode te dar uma grande falta de controle da tua expressão, de controle dessa tua timidez. E aí você vai travar, você vai ficar com vergonha, vai ficar com aqueles pensamentos de, pô, o que essas pessoas estão pensando sobre mim? Pô, será que eles estão pensando que eu sou blogueiro? Será que é isso? Será que é aquilo? Vai rolar um monte de sentimento por trás daquilo, às vezes pode até te parar, de fazer uma parada que você queria. Pô, eu quero muito mostrar essa parte aqui da minha casa que eu fiz, que eu arrumei, que isso, que aquilo. Ou às vezes você não precisa nem ter uma grande desculpa, só quero mostrar. Mas aí você vai ficar com medo de fazer porque você está pensando no que as outras pessoas estão te julgando. Inclusive, já fiz um episódio inteiro sobre o medo do julgamento, tá? Então, volta lá, assiste qualquer hora e vamos continuar. Fazer uma ligação é uma outra coisa que pode te deixar com vergonha, pode ficar tímido. Às vezes você pode estar comum, pode estar normal. Trabalhar com telemarketing, pô, é normal, né? A pessoa tá ali o dia inteiro trabalhando, mas às vezes você vai ligar pra pessoa que você gosta, pra pessoa que você tá ali flertando, de crush, sabe? E aí você vai ficar com medo, você vai ficar tímido. Então, a exposição, não entenda só como uma palestra, uma coisa para falar para 1000 pessoas, não.
O medo, esse medo de se expor aí, ele pode ser para pequenas coisas que você às vezes nem liga, sabe? Pode ser uma coisinha simples como ligar para a pessoa que você gosta, chamar a pessoa que você gosta para sair. Isso é tá na reunião de família e precisar falar de uma parada muito séria. Então, são coisas que tá no nosso dia a dia e é por isso que eu sempre falo aqui, você não consegue fugir de falar em público. Você pode evitar o máximo que você puder. Ah, não ligo pros outros, nossa, vou lá no mercado rapidão, ou peço um iFood, mas uma hora ou outra você tem que interagir com o ser humano. E a exposição é isso. Esse medo da exposição é justamente esse. E eu já vou falar o porquê que você tem tanto esse medo dessa exposição, tá? Eu quero dar alguns exemplos aqui, porque eu enfrentei o medo da exposição por diversas formas, tá? Eu enfrentei no palco, sim, mas teve uma coisa que me deixou com muita vergonha, com muito medo de me expor, que foi quando eu abri uma empresa de frutas, tá? Eu queria vender assinatura de frutas, mas aí o que aconteceu? Eu tinha que começar, né? Não tinha dinheiro. Comecei o quê? Batendo de porta em porta com a salada de frutas. Cara, quantas barreiras mentais eu não tive que vencer pra daquela coisa de tipo, poxa, sabe, não é um trabalho que seja ingrato, não é um trabalho que a gente possa diminuir, não, mas é que a gente tem essa coisa de vendas, né? O vendedor, nossa, aquele vendedor que bate de porta em porta, então ainda é menos ainda, sabe? Então a gente tem um pouco desse preconceito intrínseco. E eu quebrei tantos preconceitos quando eu fui pra rua, de porta em porta, bater, vender salada de fruta, e eu já tinha um tempo já que eu já dominava a minha timidez, já dominava a minha expressão, tava tranquilo. Já fazia uns 6, 7 anos de teatro. Pra mim isso era tranquilo, tranquilaço. Mas quando eu fui, pra estar no palco, né? Agora, quando eu fui vender, eu tive que quebrar muitas barreiras. Muitas barreiras mesmo. E eu lembro que foi difícil. Mas, eu lembro que na primeira venda que eu fui fazer, a moça chegou e falou assim: ai, tudo bem, eu vou comprar de você só porque, pra te ajudar. E eu tava com um orgulho tão grande, cara, que aquilo não me feriu. Porque eu não tava pedindo ajuda pra ela, eu tava vendendo um produto, tava vendendo uma parada legal. Olha aqui, ó, a Valkyria tá comentando aqui, verdade. Fico constrangida por ter se disposta a uma situação no trabalho. Olha aí. Então, acontece diariamente. Sim, todo momento a gente tem essa exposição, tá? E é importante a gente ter esse controle da nossa timidez, da nossa expressão, o controle do medo de falar em público, porque vai acontecer a qualquer momento. Você não vai escolher. Tem hora que você escolhe, né? Ah, eu quero fazer uma reunião. Beleza, você escolheu. Mas às vezes a reunião vem e bate na tua porta. Fala, oi, tudo bem? Vamos ali pra reunião rapidinho. E, cara, e aí? Entendeu? Então, se você não tá preparado, e é como eu sempre falo, você nunca vai estar pronto. Nunca, nunca. Nada, pra nada na sua vida você vai estar pronto. Você pode fazer uma casa hoje que ela não vai estar pronta. Você pode ir morar nela porque ela tá preparada, tem teto, não chove dentro, isso e aquilo. Mas pronta é difícil. Mesma coisa para você falar em público. Você nunca vai estar pronto, pronto. Cara, são coisas que podem acontecer na hora, pode acabar a luz, pode o fulano dar um grito ali, pode uma pessoa não gostar do que você falou e levantar e começar a discutir com você. São tantas coisas que podem acontecer que você nunca vai estar pronto, mas você pode se preparar para isso. E esse é o objetivo desse canal aqui, é para te ajudar a se preparar para falar em público sem medo, tá? Outra coisa aqui que eu acho incrível, cara, que é os bastidores, né? O por trás dos panos, a coxia que a gente chama, os bastidores mesmo do teatro, ou de qualquer outra apresentação em público. É incrível, cara, como exala medo aquele lugar. Porque o medo está em todo mundo. Esse medo de exposição está em todo mundo. E a gente já vai chegar lá. Por que está em todo mundo? Mas exala um medo inacreditável. Você sente no ar assim que as pessoas estão com medo, sabe? Mas as pessoas que estão ali para subir no palco ou estão ali para se apresentar, elas têm esse medo. Só que é aí que fica a diferença, porque existe a pessoa que fica com medo e não faz, e existe a pessoa que vai mesmo com medo. E tem aquela pessoa que é inconsequente, que ela tá com medo e ela não sabe como fazer, ela vai. Eu já fui essa pessoa. Já fui mesmo com medo. E eu posso apostar aqui um sorvete com você que você também já foi essa pessoa que, mesmo com medo, foi. Aquele é o inconsequente. É o burro inconsequente, para ser mais direto aqui, tá? O cara olha pra piscina, vê que a piscina tá vazia e fala assim: nossa, eu tenho coragem, eu vou mesmo assim, pula de cabeça no chão. Sim, você foi corajoso, parabéns. Mas você foi inconsequente, tá? Então, corre o risco de você se machucar simplesmente por você achar que é só coragem que a gente precisa para falar em público. Não é só coragem, a gente precisa de técnica. A técnica vai nos dar mais coragem, tá?
tá? Vai nos dar esse poder de fogo pra gente estar entrando como um blindado ali para falar em público. Isso vai ajudar muito, tá? Vai ajudar demais, ok? E tem alguns tipos de medo de falar em público aqui então. Vamos lá. Existe o medo de pensar do que... Existe o medo do que as outras pessoas vão pensar. Existe, esse medo é real, tá presente em todo mundo. Existe o medo de errar, que é um medo grande. Pô, mas e se eu errar? E se eu fizer isso? E se eu não conseguir? E se aquilo? E se aquilo outro? Existe um outro medo aqui, que é um medo muito forte, que está presente em muitas pessoas, que é: e se ninguém me ajudar? E se ninguém ficar do meu lado? Que é esse medo de ser cancelado, né? E se todo mundo começar a me cancelar? E se ninguém ficar do meu lado para me proteger? E se acontecer uma parada lá e ninguém me ajudar? Esse é um medo que evita que você vá, tá? Evita que você faça, que você avance, tá bom? E a gente tem um senso de pertencimento. Aqui que está a resposta para a sua pergunta de, pô, mas por que a gente tem tanto medo de falar em público? Por que tem esse medo? Nós precisamos viver em sociedade. Nosso ser humano já entendeu, tá enraizado nele, que ele precisa estar numa sociedade para que ele sobreviva. Antigamente, se você não tivesse uma sociedade, você morria de frio, morria de fome, era atacado por algum bicho. Então, essa coisa está intrínseca no nosso DNA. É um gatilho que está enraizado no nosso sistema límbico. É um gatilho de sobrevivência. Você não luta contra a sua sobrevivência. Você pode até segurar um pouquinho. Pô, preciso ir no banheiro. Você segura um pouquinho, mas, cara, quando a natureza bater de verdade, você vai precisar ir no banheiro. Não tem o que você faz. Tá? Então, esse senso de natureza nosso, essa coisa de sobreviver, ele está muito enraizado, você não consegue lutar contra ele. Tá? Então, esse é um senso que a gente precisa sempre explorar, sabe? Da questão de, pô, eu preciso pertencer a um grupo. E esse você não pensa nisso. Você não acorda de manhã e fala assim: nossa, hoje eu preciso pertencer a um grupo. Não, ele está enraizado. E é por isso que você tem esse medo de falar em público, porque quando você está exposto, você está correndo risco. Você está correndo risco de não ser aceito por aquelas pessoas. Você está correndo risco daquela pessoa que está te ouvindo falar assim: ah, não concordo com você, não gostei disso, e começa lá a comentar: não gostei disso, não sei o quê. Então a gente tem muito esse medo, e é irreal, porque ele não é uma coisa que está ligada a um pensamento lógico. A gente sempre tenta justificar com uma lógica, né? Do tipo, pô, mas fulaninho não ia gostar de me ver. Meu avô não ia gostar de me ver aqui. Ah, fulano não ia gostar de me ver aqui. Pô, o que meu namorado vai pensar se ele me ver fazendo isso aqui? O que meu amigo vai pensar se isso, aquilo? Então a gente começa a justificar uma coisa que tá dentro da gente, tá? Então, entenda, é normal você sentir medo de falar em público. É normal, é normal, é normal, é normal, é normal. Mas a gente precisa separar uma coisa. O que é normal não pode ser comum. E o que eu quero dizer com isso? É normal você nascer e não saber falar. É normal, tá? É normal você nascer e não saber falar, mas não é comum. Não é comum você viver a tua vida inteira sem saber falar. É lógico, se você tiver uma limitação, mas se você não tem, mesma coisa para andar. É normal você nascer e não sair andando. Isso é normal. Mas não é comum você estar lá com 12, com 10, com 15, com 20, com 30, com 80 anos e não saber andar. Tá? Então separe o que é normal do que é comum. Falar em público é a mesma coisa. Falar inglês já está se tornando isso. É normal você não falar inglês. Mas daqui a pouco vai se tornar, não vai ser mais comum. Tá? As pessoas não vão mais aceitar isso. As empresas, as grandes empresas não vão mais aceitar. E quando as coisas passam de ser normal para comum, elas começam a ganhar uma competitividade. Então para pensar comigo, o que as empresas fizeram para colocar uma paradinha ali para limitar aquela vaga? Falar inglês. Falar inglês, cara, botaram ali, ó, precisa falar inglês. Pô, você fala inglês, já é natural nosso hoje, né? A gente já coloca no nosso currículo ali, inglês básico, avançado, não sei o quê. Você nem tem, mas você tá colocando no teu currículo, ó, básico. Não sabe o que é uma mesa, mas tá tudo bem. Tá colocando. Daqui a pouco, as pessoas vão começar a colocar isso, tipo, boa comunicação. Já tem, né? Muita gente coloca, eu sou comunicativo, sou dinâmico, sou isso, aquilo. Mas daqui a pouco vai estar uma tagzinha assim, ó. Falo bem em público. Consigo liderar pessoas porque eu me comunico muito bem. Falo bem em público. Sabe? Então, isso vai se tornar um diferencial competitivo. E é importante você ter essa noção de que, falar em público
De novo, cara, se você acha que falar em público é só dar uma palestra, pelo amor de Deus, volta lá, assiste o vídeo de falar em público é para mim, tá? Eu falo 1 hora sobre isso, sobre os benefícios de você falar em público. E se ele é para você, pessoa comum, normal, como eu, uma pessoa comum, tá? Já pensa aí, ok? Então, o porquê que é tão importante, né? Por que é tão importante a gente aprender a falar em público? O medo vai existir, ele vai continuar em você. Como eu já disse, é uma coisa natural. Você não vai contra ele. Mas quando você começar a dominar ele, você vai começar a se diferenciar, tá? E por que eu digo que esse medo ele é natural? Pensa comigo como qualquer coisa nova que você esteja fazendo na sua vida. Digamos que dirigir, tá? Você quer aprender a dirigir, você morre de medo. Você tá morrendo de medo, você tá tremendo, você tá, cara, meu Deus do céu, tô com uma máquina aqui que eu posso me matar outras pessoas, posso bater, vai custar dinheiro. Enfim, você começa a pensar um monte de coisas e são coisas lógicas, né? Você começa a racionalizar, beleza, tenho medo, tenho medo, tenho medo. Aí você aprende a dirigir, o que acontece? Você começa a controlar esse medo. A primeira vez vai ser ruim, a segunda vai ser péssima, a terceira e vai aumentando, mas na 10ª você já não tá com tanto medo assim. Na 20ª você não tá com tanto medo assim. Mas aí que rola o perigo, como diz a música, porque você pode ficar inconsequente. Então, você não tem mais medo de dirigir, mas pô, você é aquele inconsequente que dirige a 100 por hora numa rua de 40, sabe? O falar em público pode ser a mesma coisa. Então, quando a pessoa ela perde esse controle da timidez, ela tipo assim, aquela pessoa que não fala sem pensar, só falou, veio na cabeça, falou assim. Isso é muito inconsequente. Você pode machucar as pessoas, pode se queimar, né? Canceledes. Existem diversos fatores que acontecem quando você é inconsequente. É da mesma forma que eu falei, você olha para a piscina, ela tá vazia, você, sou corajoso e pula na piscina vazia, você está sendo inconsequente. Não seja inconsequente. Falar em público vai da mesma coisa. Quando você começa a falar em público, quando você começa a dominar a sua fala em público, eu já estou te dando esse caminho aqui porque aconteceu comigo. Você corre o risco de parar de pensar na sua expressão. Você perde aquele medo de se expor. E se você perde aquele medo de se expor, você está aberto a ser de qualquer jeito, ser desleixado. E não é esse o ponto. Você não pode ser desleixado. Depende do teu cargo, principalmente. Pô, você é um líder. Você está vendendo, sabe? Você está ensinando. Não pode. Tem coisa que você pode e tá nem aí. Mas tem coisa que não dá. Tem coisa que você não pode ser desleixado, tá? Então, tenha essa noção de que quando você começar a falar em público, quando você começar a controlar esse teu medo de falar em público, vão ter outras barreiras, são novas barreiras. É a barreira de você controlar essa tua expressão. Porque quantas pessoas você já não viu? Tem caso aí essa semana aí de pessoa que simplesmente fala por falar, depois vem pedir desculpa. Ah não, tava isso, tava aquilo, não sei o quê. Cara, já foi, já aconteceu. Entendeu? Então quando você controla a tua expressão, não significa que você vai ser outra pessoa. Não, você só está pensando, está controlando um pouquinho mais do que você pensa. Você não está falando tudo o que você pensa. Você pensa no que você fala. E tem uma grande diferença nisso. Então, muitas pessoas têm medo de falar em público justamente por isso. Ah, pô, mas eu vou ser cancelado. Cara, se você pensar um pouquinho no que você fala, não. Entendeu? Pô, pensa um pouquinho no que você está falando. Se você, sabe, um mínimo de raciocínio por cima daquilo, você consegue ter... controlar essa justificativa para este medo. Falar, não, mas o que os outros vão pensar de mim? Aí é outra parada, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, sabe? Mas é o medo de julgamento. Tem lá um vídeo inteiro falando sobre o medo do julgamento, mas eu posso fazer um vídeo específico para o que as pessoas vão pensar de mim, ok? E como eu disse nesse vídeo, você não é tão importante assim para as pessoas ficarem pensando em você 24 horas. Dói ouvir isso, dói, mas é verdade. Você não pensa nos outros 24 horas. Então, por que você tem esse medo de, pô, o que os outros vão ficar pensando? O que é isso aqui? Cara, acalma um pouquinho esse teu coração, tá bom? E vamos seguir lá. Outra coisa aqui. Eu adoro fazer essa pergunta. Por que a gente precisa investir tempo, ou dinheiro, ou quiçá os dois nessa parada, né? Primeiro, quando a gente controla o nosso medo, a gente domina esse medo, a gente consegue falar com segurança em público. E só de você falar com segurança já é uma coisa que é intangível. É que nem eu te perguntar, quanto que custa teu sono? Cara, você vai falar, não sei, não sei, entendeu? Mas às vezes teu sono custa um remédio, você toma ali e você dorme.
Vai dormir bem, vai dormir mal? Não sei. Mas quanto que custa? Ele não tem um preço. Da mesma forma, quanto que custa a tua paz? Não tem um preço para isso, entendeu? Então, tipo, para falar em público também não tem preço. E você pode fazer isso de diversas formas. Você pode estudar bastante aqui, ó, tô dando várias dicas. Você pode procurar curso de oratória, de comunicação. Eu já falei sobre curso de oratória, sobre curso de comunicação. Você pode procurar um curso de teatro que vai te ajudar a dominar essa timidez também. Pode procurar a oficina, quando a oficina está aberta aqui, as vagas da oficina estão abertas. Você pode estudar por conta própria. Pode demorar mais? Lógico que pode, mas aí é você que está baseando o seu tempo em questão de dinheiro. Dinheiro, ele acelera o tempo. Se você quer fazer sozinho, beleza, você vai lá e faz sozinho. Mas se você quer aprender uma parada mais rápido, você vai lá e paga, né? Ah, não sei tocar violão. Pô, você vai aprender sozinho? Ou tu vai pagar um professor para te ensinar? Da mesma forma. Mas o porquê racional, tá? Eu escrevi uma parada racional aqui. Outra coisa, que você não vai ficar refém. Refém, cara, e ficar refém é justamente quantos projetos você já não deixou de fazer porque você tinha medo do que os outros iam pensar. Quantos projetos você já não deixou de entrar porque você ficou, putz, mas fulaninho lá vai ficar me julgando, vai rir de mim, vai isso, vai aquilo. Quantos projetos que você estava empolgado, que você estava felizão, assim, sabe? Que estava assim, daí vem aquele pensamento, o brilho começa a fugir, assim, começa a sumir o brilho. Você, pô, verdade, né? O que é isso, o que é aquilo? Então, qual é o preço que você pode colocar nisso? Não tem preço, gente. Não tem como você colocar um preço. Pô, eu sempre quis cantar. Sempre quis cantar, sempre quis tocar violão, sempre quis fazer isso, mas, pô, sempre quis gravar um vídeo. Mas aí você fica, pô, mas vão me julgar, né? Vão rir de mim. O que vão pensar de mim? O que vão, poxa, que medo. Sabe? Então, existe uma coisa que é intangível. Eu não posso precificar isso pra você. E nem você provavelmente consegue precificar. Quantas oportunidades você deixou de abraçar porque você não falava em público. Porque você tinha medo do que os outros estavam pensando. Uma parada que você queria fazer, que é legal, assim, pô, vou te dar um exemplo mais simples. Quantas vezes você já não deixou de tirar uma foto em tal lugar porque você pensou que ia ser ridículo? Quantas vezes você não deixou de, sabe, falar com a pessoa que você gosta porque você ficou com medo do que as outras pessoas iam pensar ou do que ela mesma ia pensar sobre você? É tipo vida, não tem como precificar a vida, não tem, é intangível, sabe? Mas da mesma forma ela tem muito valor. Isso pra você tem muito valor, o sono pra gente tem muito valor, sabe? Você ser livre, livre de verdade, viver de amarras, mas não confunda, não é libertinagem, não é sair pelado na rua, não. Tem lei, tá? Se fosse um lugar sem lei, tudo bem, mas aqui tem lei, não confunda isso, tá? Mas o ser livre também não é machucar as outras pessoas, é simplesmente falar porque, vou falar, é ter empatia, sim, você precisa ter empatia. Então, não confunda, tá? Não confunda, a pessoa que não tem medo de falar em público, ela não tem medo de falar nada. Tem, cara, todo mundo tem medo. Como eu disse, é uma coisa natural, tá dentro da gente. Todo mundo tem esse medo. Existe um caso ou outro super raro da pessoa que, nossa, ela não tem medo de nada, não tem medo de falar em público mesmo, assim. Só que o problema de você não ter medo de falar em público é que é ele do carro. Você dirige a 140 numa pista de 30. Você é inconsequente. Você não tá nem aí pro que vai acontecer. Você simplesmente fala, você vai, vou nessa. E vai e começa a falar, tá? Então, tem essa noção. Vamos lá. Separei essa aqui, ó. Habilidade do futuro. Sim, é uma habilidade do futuro, tá? Um dos maiores benefícios, de fato, de você falar em público é a habilidade. É porque ela é uma habilidade do futuro. Ela vai ser exigida em currículo, cara. Hoje em dia a gente já faz intuitivamente, né? A gente já coloca boa comunicação. Me comunico bem. Mas daqui a pouco vai ser exigida. Vai ser uma parada que se a pessoa não tiver lá boa comunicação, nem entra, nem compete, sabe? E a outra parada é a tua paz. É uma outra coisa, cara. É a tua paz. Eu tenho paz pra aqui, ó. Eu quis assumir esse compromisso com você. Tá? Um exemplo aqui. Quis assumir esse compromisso com você. Se eu tivesse muito medo, se eu não controlasse o meu medo de falar em público, eu não assumiria estar todos os dias aqui com você, de manhã, principalmente nesse mês de fevereiro aqui maravilhoso. Não assumiria. 9 horas da manhã, eu tô aqui ó, no Instagram, Elis_JR. Não assumiria esse risco. Porque é muito arriscado. Você tá todo dia se expondo, falando. Mas, em primeiro lugar, eu sou apaixonado por essa parada. E segundo, a transformação, o teu depoimento, a mensagem que você manda pra mim, me move, me motiva.
Cara, eu fico emocionado. Tem depoimento que eu fico, cara, que bonito, que foda, que fantástico. E o conhecimento, ele tem que ser distribuído, tem que ser socializado, sabe? É lógico que existe um ponto de comprometimento, mas ele precisa ser socializado. Quanto você pagou para estar aqui me assistindo? Não pagou nada. Agora é do teu comprometimento, de saber se você quer fazer ou não quer fazer, tá? Mas eu tô aqui, ó. O primeiro passo sou eu quem dou. Eu me comprometi com você. Eu não posso cobrar teu comprometimento sem eu me comprometer com você. Eu me comprometi. E você? Se comprometeu consigo mesmo. Você se comprometeu com você. Primeiro você se compromete com você, depois se compromete comigo, com a sua causa, seja lá o que for. E eu já falei, a minha parte eu vou fazer, eu vou estar aqui todo dia de manhã. Mas eu trabalho de manhã, não consigo assistir. Tudo bem, vai ficar gravado. Se você está ao vivo, você pode fazer pergunta. Eu posso responder diretamente para você. Mas não morre, tá? Se você mandar uma perguntinha por escrito também depois. Relaxa. A questão aqui é o compromisso que você está tendo com o seu falar em público, com o seu medo. Dominar esse teu medo, dominar essa tua timidez, dominar a sua expressão para você falar em público com segurança. Qual que é o compromisso que você está dando para isso? Às vezes você dá mais compromisso, você chama a Netflix da vida. E tá tudo bem. Se não tá te machucando falar em público, se as oportunidades que eu tô falando para você aqui, que falar em público vão te dar, não tá fazendo sentido para você, daí tá tudo bem. Agora, se não, se você se sente ruim quando acontece uma situação de exposição, você não sabe o que fazer. Se você quer falar com a pessoa que você gosta, mas você tem muito medo, tem muita vergonha. Se você quer tirar um projeto do papel onde você precisa se expor, sabe? Se é uma coisa que você tem vontade de fazer, pô, beleza, tô aqui junto com você, ó, apertando sua mão aqui, ó, tá? Vamos junto, beleza? Vamos lá. Vantagens, ok? Eu trouxe uma pesquisa aqui. O jornal Sun Times, ele realizou uma pesquisa em 2013. E outros jornais, outras fontes também realizaram várias pesquisas. Mas o do jornal Sun Times é uma parada legal de se falar. Por quê? Foi uma pesquisa realizada em 2013, ou seja, já tinha internet, já tinha mídias sociais, a galera já se expunha, já tinha esse lance. Só que, o que acontece? O medo de falar em público ficou em primeiro lugar. Em primeiro lugar, cara, o medo de falar em público vem antes do medo de morrer, segundo essa pesquisa do jornal. Antes de morrer, ou seja, as pessoas elas têm mais medo de falar em público do que de morrer. E isso é uma parada que às vezes não bate no nosso cérebro, porque morrer é como se fosse o final da parada, né? Morreu. Mas as pessoas têm medo do falar em público, porque o falar em público vai te levar a muitas coisas, e pode te levar até esse conceito nosso enraizado, que é a morte, você ficar sozinho, né? Você não ter apoio, não se defender, se defender sozinho, não ter outras pessoas para te ajudar. Então, com relação à vantagem, qual que é a vantagem? Pensa comigo. Se todo mundo à sua volta, tem o medo de falar em público, e você começa a dominar esse medo de falar em público, você se destaca. E não é destaque para ser estrela, não. Não. É destaque no teu trabalho. É destaque como líder. Tem 5 líderes no teu trabalho. Você é o líder que se destaca. Quem que vai preencher o cargo de gerência dos líderes ali? Quem que pode preencher aquilo lá? Você tem 5 vendedores em sua empresa, tem 2 vendedores em sua empresa, tem 3 vendedores em sua empresa. Você se destaca. Você é mais comunicativo, isso, aquilo. Quem que tem a maior probabilidade de vender mais? Quem que tem a maior probabilidade de preencher um cargo de liderança depois disso? Quem? Se você tem uma parada interna, que é como se fosse um talento, um dom, uma parada legal, tipo o Whindersson Nunes da vida. O cara é engraçado por natureza. É lógico que depois ele estudou e tudo mais, mas, pô, ele é engraçado. E se o Whindersson Nunes tivesse vergonha de fazer vídeo? E se o Whindersson Nunes tivesse vergonha de aparecer em público, dar palestra, fazer o stand-up dele, o show? Quantas pessoas não perderiam por ele, por uma única decisão? Decisão de uma pessoa. Então, quando eu te pergunto, quando eu te falo quais são os benefícios que a gente tem de falar em público, eles são inúmeros. Tá? São inúmeros. Isso vai desde financeiro, sim, de você ganhar mais, cargo de liderança paga mais. Mas até uma parada intangível, de você gerar mais emprego, de você tirar uma risada de uma pessoa. Esse é o objetivo do Whindersson, ele quer tirar uma risada de você. E, pô, ele tira a gente de depressão com o vídeo dele, cara. Entendeu? Então,
qual que não é tangível. Você observa que é uma parada que às vezes fica intangível, mas ela tem muito valor, muito valor. Então, aprenda a lidar com esse teu medo, que você vai ter uma vantagem competitiva gigante no teu emprego, seja onde for, cara, com um amigo, com qualquer coisa, vai se destacar, tá? E não é porque você é o escolhido do Senhor, não. É porque você está trabalhando em cima de uma coisa que é natural para todo mundo. Mas você está usando ferramenta, você está usando técnica. E como eu já falei aqui várias vezes, falar em público não é natural. Para você romper essa barreira da naturalidade, você tem que utilizar ferramentas, tem que utilizar técnicas. Tá bom? Técnicas, ok? Vamos lá, então você já entendeu que você vai ter um mais atrativo, né? Eu gosto muito dessa pergunta aqui, que é: o que acontece se eu não aprender a dominar minha timidez? Se eu não aprender, no caso desse episódio aqui é sobre falar em público, né? O medo de falar em público. O que acontece se eu não dominar esse meu medo de falar em público? Se eu não me livrar dele? Primeiro ponto acontece de você não enfrentar. Quantas vezes, de novo, quantas vezes você deixou de enfrentar uma situação ou entrar num projeto legal que você queria fazer porque você tinha medo do que os outros estavam pensando? Você tem medo de enfrentar, você não vai enfrentar, tá? Você tem medo de falar em público, você não vai enfrentar, você não vai seguir em frente. Outra coisa, você tem muito receio e você pode ser que você rompa essa barreira do receio, né? Eu tenho medo, mas eu vou fazer mesmo assim. E aí você vai e enfrenta sem técnica. Cara, de novo, você foi o louco ali. Você falou, quer saber? Eu vou entrar aqui, vou fazer esse negócio, vou fazer essa palestra, vou fazer esse TCC, vou lá falar, bater no peito. Vou lá falar com aquela pessoa que eu gosto. Aí chega lá, começa a travar, começa a gaguejar e desmaia. Chega lá e dá um bug. Nem que você não desmaie, mas você vai passar por tanto aperto que você nunca mais vai querer estar numa situação de pressão social assim. Sabe? Você não vai, cara. Você vai falar assim, pô, a primeira vez que eu gravei um vídeo foi horrível, eu não quero mais, nunca mais na minha vida fazer isso. Vou dar um exemplo meu. Eu já tinha uns 4 anos mais ou menos de teatro. E teatro é diferente de filme, diferente de novela, diferente de audiovisual, tá? Um ator de teatro, ele tem muito medo de câmera também, tá bom? Então não confunda. E aí apareceu um teste lá pra eu fazer de vídeo, seguro, tava seguro demais. Olha a minha arrogância, o cara seguro. Aí eu falei assim, vou lá fazer, vou fazer. Aí eu fui fazer esse teste. Não me preparei. Primeiro princípio, não me preparei. E fui sem preparo. Eu li 2 vezes o texto, falei, não, consigo. Cara, quando eu cheguei lá, que a pessoa ela pegou e falou assim, tá, vamos fazer então? Vai lá, vou ligar a câmera aqui e vou fazer. Era um teste, antes do teste real. Eu tava com a produtora. E aí, cara, não saía. Nossa, eu não saía, eu ficava pensando, meu Deus, e vinha todos aqueles pensamentos. O cara que tinha controle da expressão pra estar no palco e tudo mais, veio aquele ciclo de novo. Quando você começa a ter uma grande timidez, você começa a perder o controle da tua expressão. E aí vice-versa. Se você perde o controle da tua expressão, você vai perder ainda mais o controle da tua timidez. E aí essas coisas vão crescendo juntos, cara. Timidez, expressão, vai aumentando, vai aumentando. Eu não consegui. Travava. Eu ia começar o texto e travava. E travava, e travava, e travava. Aí a pessoa falou assim, cara, vai lá no cantinho lá, estuda lá um pouquinho. Aí depois você volta. E eu fiquei lá estudando por 1 hora. 1 hora, estudando, e eu nervoso, porra, que vergonha, tô passando vergonha, um ator, vai lá, Elisan, seu medíocre, você é atorzão, não é, não sei o que, enfim, foi lá, vou de novo, travei de volta, cara, travei de volta, ela, pô, vai lá, estuda mais um pouquinho, sabe aquela, tipo assim, estuda mais um pouquinho lá, ai, cara, eu fui, mais 1 hora estudando texto, e eu tava nervoso, começou a me dar uma ansiedade grande, eu, pô, que bosta, só quero ir embora. Só quero fazer, ir embora, nem que não passe, só quero fazer, não vai dar certo mesmo, ninguém daqui vai passar. E já começa a jogar a culpa nos outros, sabe? Essa coisa de, pô, isso daí não é pra ninguém daqui, enfim. Fui lá, fiz, aos trancos e barrancos, tropeçando, ela falou assim, vai lá, pode ir lá gravar. Sabe, tipo assim, cara, seu merda, tanto faz, vai gravar lá. Enfim, eu fui lá gravar, travei umas 2 vezes, a pessoa que estava gravando lá me deu uma segurança, falou, calma. Era só eu e a pessoa que estava gravando, então isso já me deu uma segurança maior. Antes, quando eu estava fazendo com ela, eu estava na frente dos outros participantes, de quem ia competir comigo ali, no caso, por essa vaga, né? Então isso já estava me dando uma ansiedade grande. Enfim,
Não passei. Não passei. E olha que ironia do destino. A pessoa que foi na minha frente, uma pessoa, a primeira pessoa que foi antes de mim, passou no teste. Depois de 2 semanas, eu estava vendo ele lá em comercial. E eu não passei. Não passei não porque eu não fazia, não tinha, não batia minha personalidade com aquele personagem que eles queriam para TV ali. Não, é porque eu não estava preparado. Eu fui arrogante o suficiente achando que eu não precisava. Porque eu não tinha, eu tinha controle sobre minha timidez, eu tinha controle sobre minha expressão, mas aquele era um ambiente novo. Eram novas barreiras, eram novas dificuldades que eu ia enfrentar. E eu achando que ia ser a mesma coisa. Não, isso aqui eu já faço isso aqui. Já faço. Experimenta você que grava vídeo sem fazer, sem ser ao vivo, fazer uma live. Cara, é outra barreira. Quando você grava vídeo, você pode errar, você pode digitar, você pode ficar tranquilo. Agora na live não. Na live você tá aqui, ó, tete a tete. E tem que segurar, manter. Então são outras barreiras, são outras dificuldades, tá? E eu fui orgulhoso o suficiente para chegar lá. Eu fui orgulhoso o suficiente para chegar lá achando que tá tudo bem, eu posso fazer, fica à vontade, enfim, né? Vamos lá. Outro exemplo que eu quero dar aqui é dos bastidores. Cara, quando você vai nos bastidores, as pessoas elas estão morrendo de medo. Sério, eu já fiz muitas peças, eu já, sabe, já trabalhei em vários lugares com isso, com apresentação, e as pessoas elas morrem de medo. E é normal, eu também fico com medo. Lógico que eu fico com medo, eu fico lá receoso, tal, pensando, pô, isso aqui, isso aqui. Mas eu não fico com aquele medo de, pô, eu não vou fazer, sabe, com o cu na mão mesmo? Tá aqui, ó, na mão, tá na mão, assim, você fica, meu Deus do céu, eu não vou fazer isso aqui, não. Não vou fazer, não vou fazer, cara. E é tão engraçado que todas as pessoas que estão lá atrás, né, nos bastidores, elas estão com medo, mas elas estão prontas para enfrentar. Você vê no olho dela, ela tá tipo assim, cara, eu tô concentrado, tô com medo, mas eu vou enfrentar essa parada aqui. Eu vou fazer, eu vou fazer. E aí entra e pá, e realiza, e depois, quando você termina, quando você sai do palco, te dá uma vontade de voltar tão incrível. Sei lá, é uma adrenalina inacreditável. É como se você tivesse acabado de vencer uma barreira gigante que você olhou algum tempo atrás, um mês, semanas antes, e você falou assim, eu não vou conseguir fazer isso. E já teve caso de aluna que tá 2, 3 dias antes da apresentação fala assim, eu não vou conseguir apresentar, eu não vou apresentar. Eu tenho muito medo, eu não vou fazer. Vai lá e faz, e depois, cara, quero voltar. Eu quero isso aqui de novo. É como se fosse uma droga, você fica viciado em se apresentar. Viciado nessa adrenalina, sabe? E pô, é ruim. Eles dizem, não, cara, é maravilhoso, porque quanto mais você faz, mais controle você tem. E quanto mais controle você tem, mais oportunidade você começa a ver. Se você se torna mais atrativo para as empresas, digamos assim. Você enfrenta a barreira assim como se fosse um tanque de guerra, mesmo blindado. Ali tem um muro na frente blindado, só bum, passa ali, foi vontade, tá? Vamos lá. E eu separei uma boa coisa aqui que é, mas eles, eu não quero dar palestra, eu não quero me apresentar em público. Eu não quero gravar vídeos, eu não quero fazer isso, tá? E de novo vem, cara, vergonha. Não é só para palestra, não é só para apresentação em público, para grandes públicos. Quantas vezes você, jovem gafanhoto, não deixou de bater uma foto num lugar porque você estava com vergonha? Quantas vezes você não deixou de falar com a pessoa que você gosta porque você estava com vergonha? Quantas? Então, tira esse pensamento da tua cabeça de que falar em público é só para os outros, é só para palestrante. Cara, se você trabalha com atendimento ao público, falar em público é para você. Se você é um profissional liberal, meu amigo, falar em público é pra você, bota isso na tua cabeça. Cara, você faz tua agenda, você faz teu horário, sabe? Você atende o teu público, você vende. Você se relaciona com pessoas. Falar em público é pra você, tá? Não confunda as coisas. Não é só palestra não, tá bom? Eu vou escrever isso aqui na minha testa, vou repetir todo o vídeo, vai ficar chato, vai ficar repetitivo, mas uma hora vai entrar na tua cabeça, tá bom? Vai entrar. E vamos começar aqui nas partes mais práticas. O que as pessoas erram mais? Em primeiro lugar, as pessoas erram mais por acreditar que só ela tem isso. É o primeiro ponto, né? Ela acredita que só eu tenho medo. Todo mundo tá me julgando aqui, só eu tenho medo de falar em público, só eu tenho medo de exposição. E aí ela não procura uma solução técnica para aquilo. Ela fala, não, só eu tenho. Então, tipo, não vou perguntar para ninguém, eu vou fazer aqui só eu mesmo. E aí ela vai lá e tenta enfrentar sozinha.
E quando você tenta enfrentar sozinho, cara, você tem uma grande chance de se quebrar. Pensa comigo, as ferramentas que eu utilizo são ferramentas milenares. Centenas de milhares, de milhões, de bilhões de pessoas vieram antes e trabalharam isso, testaram isso em todo o planeta. Testaram. E fizeram, e aperfeiçoaram, e fizeram, e melhoraram. E pessoas como eu, que pegam uma ferramenta de um jeito, olha e fala assim, beleza, a realidade agora é diferente, não é a mesma realidade de 5, 10, 15 anos atrás. Deixa eu adaptar, deixa eu melhorar para os tempos de hoje. Se você para pra pensar, 10 anos atrás, ninguém fazia live. Você não precisa nem ir tão longe. Antes da pandemia, era bem difícil alguém fazer live. Hoje em dia, todo mundo faz live. Hoje em dia, todo mundo tem podcast. Então, hoje em dia, essa exposição está cada vez mais frequente. A exposição está cada vez mais comum. As pessoas estão cada vez mais aceitando. Oh, tudo bem, eu vou fazer uma live aqui. Vou gravar um stories. Todo mundo tem, cara, uma parada que grava um stories. Um videozinho dela de 15 segundos. Dela falando sobre qualquer coisa. Então, a exposição, ela tá comum. Ela tá mais normal. Todo mundo tá aceitando mais, né? E quando você pensa em se expor sem técnica, você corre o risco de, primeiro, errar muito feio, rude, e segundo, de você não performar tão bem quanto você poderia performar. De você não falar tão bem, de você não se comunicar tão bem, de você não se expressar com tanta clareza, de você, às vezes, até ficar aí na tua, ficar quieto, tranquilo, na tua, não vou fazer, tô na minha, não, sabe? Então, as pessoas erram muito nisso, elas erram em achar que só ela é o floco de neve do planeta Terra e ela não precisa procurar uma técnica, porque os outros vão julgar ela se ela procurar uma técnica, sabe? Então, isso é um grande erro. Vamos lá. Por onde que a gente começa então, Lisa? Eu vou falar uma parada que às vezes pode ser que você não queira ouvir, mas você precisa ouvir. Você começa pela preparação. Escreve isso no teu caderno, escreve isso aqui ó, no teu braço, na tua testa, não sei, escreve em algum lugar. Você vai começar a perder o medo de falar em público com a preparação. Se preparando. E a preparação, eu já falei, se você precisa fazer uma parada que não é normal, cara, quando você, digamos que você precise aprender a dirigir, você não vai sentar no carro sozinho, sem ninguém para te ajudar, sem ninguém para te ensinar, e vai querer dirigir sozinho. Você vai procurar uma autoescola, você vai procurar um tio, um parente, uma tia, alguém que dirige, um pai, uma mãe, alguém que dirige, vai falar assim, não, me ensina aqui, me ajuda aqui. Você pega o conhecimento emprestado das outras pessoas para você absorver e aplicar na tua vida. Como falar em público é a mesma coisa, você se prepara para falar em público. E como que você se prepara? Vamos lá, eu já fiz uma live aqui só sobre como 5 pontos para você se preparar para falar em público. O primeiro deles era o tópico, né? Você trabalha os tópicos do que você quer falar. Fica muito mais claro. Você tem, cara, nosso cérebro, ele é preguiçoso. Ele quer encurtar caminho o tempo todo. Ele quer o tempo todo encurtar caminho. E pelo fato dele encurtar caminho, a gente esquece coisa muito rápido. A gente esquece coisa muito rápido. Então, se você não tem um tópico, você não tem uma linha mestre de raciocínio ali que você quer seguir no que você quer falar, e, de novo, não precisa ser só para palestra, não. Não precisa ser só para um vídeo. Pode ser para a tua reunião. Pode ser para a tua entrevista de emprego. Pode ser para você falar com a pessoa que você gosta. Você já tem, vou falar com ela isso. Você não vai chegar um robô, mas pelo menos vai te dar segurança. De tipo, tá, e agora o que eu falo? Sabe aquela situação que você tá assim, tá, e agora o que eu falo? Ah, lembrei, eu vou falar sobre a série que eu vi que ela compartilhou. Eu vou falar sobre o livro que eu vi que ele compartilhou. Eu vou falar sobre tal coisa. Você tem uma base por trás para você conseguir seguir um raciocínio e não ficar aquelas duas pessoas assim, gelo, assim, se olhando assim. Vai chover, né? Sabe? Aquela situação que você fica assim, pô, quebra esse gelo aí, cara. Sabe? Então, a preparação, ela vai te ajudar muito nisso. E depois da preparação, você vai trabalhar uma coisa que vai te dar mais confiança ainda. Porque você vai saber mais ou menos o que você fala. Só que você precisa saber como você fala. Então, depois da preparação para você falar em público, você vai precisar trabalhar as suas técnicas. Trabalhar as suas habilidades. Tá? Você precisa trabalhar isso. Não é natural você falar em público. Então, se não é natural você falar em público, você precisa trabalhar suas técnicas. Tá? Você trabalha lá a técnica de respiração, técnica de voz, de ansiedade. Você trabalha a técnica de expressão corporal. Pô, e você vai abrir um espacate, você vai ser... Não é isso. É para você ter uma mínima consciência do seu corpo.
consciência do seu corpo vai tirar aquele pensamento de tipo, o que eu faço com a mão agora? Eita, o que eu faço com a mão? Será que eu deixo ela aqui, do lado? Será que eu, sabe? O que eu faço com a minha mão? Cruzo o braço? Isso vai te trazer segurança para quando você estiver se expondo, quando você estiver falando em público, você, opa, tudo bem, tô tranquilo aqui, tô... É normal, você vai ficar nervoso, tá? Você vai ficar um pouco ansioso, sim. Só que o segredo não tá em você não ficar com medo. O segredo tá em você controlar. Controla esse medo, controla a sua timidez, controla a sua expressão, tá? Controla. E como que você controla? Com técnica. Você trabalha essas técnicas antes, tá? Então, esse é o primeiro passo para você começar. Eles não querem começar. E onde que eu aprendo? Cara, tem vários vídeos aqui que eu já fiz sobre isso. Já fiz vídeo sobre dicção, só sobre voz. Já fiz vídeo sobre corpo, já fiz vídeo só sobre ansiedade, sobre timidez, sobre esse medo irracional que a gente tem de se expor. Vários vídeos. E no longo dessas semanas aí, que eu vou estar junto com você, 9 horas da manhã aqui, eu quero te tirar várias coisas desse teu pensamento de, pô, mas eu não consigo fazer, eu vou te dar coisas mais palpáveis, vou te trazer técnicas para que eu possa te ajudar a você se ajudar. Toma aí. Eu te ajudo a você se ajudar, tá bom? Enfim, vamos lá. Deixa eu tomar uma água antes. Quanto tempo que eu deveria dedicar, de quanto em quanto tempo eu deveria fazer isso, aprender essas técnicas? Pensa comigo. Vamos usar o exemplo da academia aqui. Quando a pessoa chega na academia, cada um tem um objetivo. Às vezes chega a pessoa mais gordinha, às vezes chega a pessoa mais magrinha, e cada um tem um objetivo. Tem gente que quer trincar, tem gente que quer ficar um monstro parrudo, tem gente que só quer emagrecer e ficar ali de boa, tem gente que quer ficar definidaço, né? Trincadaço mesmo. Então, cada pessoa tem um objetivo. E para cada objetivo, existem técnicas diferentes. Existe a intensidade diferente. Então, digamos que você quer... eu quero ser um palestrante. Beleza, cara. Tua intensidade para você trabalhar isso vai ter que ser grande. A tua exposição vai ser enorme. Não, eu só quero conversar com a pessoa que eu gosto, eu só quero chamar a pessoa que eu gosto para sair, quero fazer mais amigos, eu só quero me relacionar bem no trabalho, só isso. Pô, então tá, você tá ali, tá tranquilo, não precisa de tanta intensidade assim. Quanto uma pessoa que, por exemplo, a Lucimara, que ia dar aula. Pô, a intensidade dela tinha que ser pesada, sabe? É um controle grande da expressão. E ela faz aula assim, ao vivo, ao Vivex, tá lá, diariamente, bum, 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 ao Vivex, ensinando as princesonas a costurar. Então, e depende do teu nível. Qual é o nível, aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar vai depender do esforço que você vai pregar para você conseguir chegar lá. Se é uma parada simples, gente, se eu só quero perder a timidez para chamar a pessoa que eu gosto para sair. Não é, você não vai ficar horas e anos e séculos trabalhando expressão, timidez para isso acontecer. É uma coisa simples. Mas não, eu quero palestrar, eu quero ser um ator global, eu quero ser ator grande de teatro, eu quero só ser um ator. Cara, você precisa trabalhar a tua expressão, tua criatividade, tua comunicação, sabe? Tua oratória, tua eloquência, quem sabe? Tá? Então você vai precisar trabalhar algumas coisas que pessoas que só querem dominar a timidez para, sabe, para fazer uma entrevista de emprego suave ali, tranquilo, é diferente. Então, existe um nível e existe o esforço que você quer para chegar em determinado nível, porque as pessoas elas não começam juntas, tá? Elas não começam. Às vezes tem gente que começa que é muito tímido e tem pessoas que já são um pouquinho mais extrovertidas. Elas conversam bem, elas estão ali, estão tranquilo, estão conversando bem. Mas digamos que as duas querem a mesma coisa. Digamos que a pessoa que ela é muito introvertida queira gravar um vídeo. E digamos que a pessoa que já é mais extrovertida também queira gravar um vídeo. E elas precisam chegar aqui. Se você está assistindo por vídeo, você está vendo o que eu estou fazendo com a mão. Elas querem chegar no mesmo objetivo. Então, a pessoa que é mais introvertida, ela não pode se apegar e se esforçar ao mesmo tanto que a pessoa que é extrovertida. Porque essa pessoa já tem uma facilidade natural para se expressar, para se expor. Então você não pode se comparar com os outros para você aplicar a força nos exercícios, por exemplo. Para você aplicar as técnicas, para você seguir técnicas mais profundas. Às vezes a pessoa que é extrovertida, que ela já tem uma facilidade boa de falar em público,
ela não precisa aplicar 5 horas de técnica ao todo, vamos dizer, 5 horas de técnica para ela ficar boa. Entendeu? Às vezes ela precisa aplicar 2 horas. E às vezes a pessoa que é tem muita vergonha, sabe, muito tímida, ela vai precisar aplicar 15, 20, 50 horas. Então você não se compara, é o primeiro ponto. Você não se compara com os outros, você faz o teu, com o teu nível. Por isso que saber o teu nível de timidez é importante. É por isso que dentro da oficina a gente trabalha isso. A primeira coisa que a gente faz lá é entender o seu nível de timidez. Entendeu? Porque como que eu vou trabalhar com você se eu não sei aonde você está, como você está e aonde você quer chegar? É muito importante eu saber disso para eu poder te ajudar, tá? Então, dentro da oficina é uma coisa que a gente faz muito isso. A gente trabalha primeiro quem é você e para onde você quer ir e o que você quer. Para daí a gente trabalhar as ferramentas necessárias para você. Ok? Esse é um bom ponto. E como que a gente melhora, Elisana? Eu vou falar uma parada. Como que a gente melhora o falar em público? Eu vou falar uma coisa para você que eu falei ontem e vou esclarecer novamente para ver se encaixa na sua cabeça. Que é, você treina, mas não é um treinar por treinar. Você treina com objetivo. Quando você tem objetivo, a parada fica mais dinâmica, fica mais divertida e você consegue mensurar. O conseguir mensurar, aquilo que a gente não mensura, a gente não gerencia. Isso é uma frase de administração que a gente pode aplicar para nossa vida. Se você não consegue mensurar, você não consegue administrar. Se você não sabe, em palavras mais comuns, se você não sabe quantos pacotes de macarrão você tem no teu armário, você não tem como gerenciar aquilo. Você não sabe se tem um, se não tem nenhum, se tem 5, você não sabe. Então não tem como gerenciar. Então aquilo que a gente não mensura, a gente não gerencia. E para falar em público é a mesma coisa. Você consegue medir por níveis. São pontuações que você tem. Através de você, através de respostas suas, a gente consegue chegar numa pontuação para você. Então, se você não mensurar, você não consegue gerenciar. E o treino é justamente isso. Você tem que gerenciar o seu treino porque você está mensurando ele. Então, qual é o objetivo do meu treino hoje? Ah, cara, hoje eu quero respirar, trabalhar, digamos trabalhar a respiração. Que eu trabalho minha respiração, eu consigo segurar ela por 30 segundos e depois eu solto ela por mais 15. Hoje eu quero fazer por 35 e soltar ela por 18. É mensurável. Você está trabalhando a sua respiração, você está trabalhando técnica de ansiedade, técnica de respiração que vai te ajudar com a voz, e você está conseguindo mensurar ela. Então, tem um passo a passo, tá? Tem um passo a passo para você conseguir se expressar melhor, para você conseguir dominar a sua timidez, para você conseguir falar em público. E essa foi a maior mágica quando eu percebi que existiam técnicas para várias coisas. Existe técnica para rir, existe técnica para fazer chorar, existe técnica para fazer você se sentir incomodado. Existe técnica para tudo nessa vida. Principalmente quando a gente fala de apresentação, tá? Então, vai do teu controle, vai do teu saber, ok? Então, quando você pensa como eu faço, começa pelos tópicos, depois você começa a utilizar as ferramentas. E como que eu melhoro? Você intensifica. Você intensifica treinando e você intensifica treinando com um objetivo. Você tem um objetivo pelo qual você está lutando ali. Hoje vai ser tal coisa. E não é uma luta, tipo, nossa, meu Deus do céu, eu tenho uma articulação muito horrível, eu não consigo ter uma boa dicção. E aí eu também não consigo controlar a minha expressão. Por exemplo, eu bato nas coisas, sabe? Não consigo, eu sou muito bruto. Eu também não consigo colocar em palavras aquilo que eu tô pensando. Cara, você tá pegando tudo, todo o BO e tá jogando na mesa. Vai por passos. Vamos trabalhar uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez. É que nem você limpar uma casa, cara, uma coisa de cada vez. E ela tem uma ordem, tem uma sequência. Senão vai dar ruim, tá? Então, vamos lá. E eu quero agora ir para a pergunta da semana aqui. Esse episódio já tá longo demais, gente. Eu prometo que eu vou trazer uns episódios mais curtos para vocês, tá? Vou ser mais direta aqui, já que a gente vai estar todo dia junto nesse mês de fevereiro. Eu vou procurar trazer uns episódios aí de 30 minutos no máximo, tá bom? Tá com 54 minutos, pelo amor de Deus. Vamos lá, eu quero responder uma perguntinha. E essa pergunta, de verdade, desculpe, eu não vou conseguir me aprofundar nela. Porque eu preciso de um episódio inteiro para me aprofundar nela e eu sei que muitas pessoas passam por ela. Que é como ser menos cortado, ou seja, como não ser tão interrompido quando você está falando, quando você está contando uma parada.
Primeira coisa é que o ser humano ele gosta muito de história, tá? E você tem que entender que a opinião dos outros, para eles, sempre é mais importante que a sua. Então, se eu sei que a opinião dos outros é mais importante que a minha, eu vou procurar ser um pouco mais firme quando eu estiver falando. Não é ser bruto, ser agressivo, não é ser estúpido, não é isso. É ser firme. Eu tô falando com firmeza aqui com você. E não tô sendo bruto, não tô sendo estúpido, tá? Então, quando a gente quer comunicar com mais clareza, com mais força, digamos assim, a gente tem que ser incisivo. E a entonação é o principal para isso. Você pode falar uma parada legal, uma coisa divertida, com uma entonação séria. Você pode falar uma parada que não seja tão legal com uma entonação muito divertida. Então, se você está sendo cortado, geralmente é porque você está utilizando a entonação que não é ideal para aquele momento. Ou você está falando muito de boa, você está falando baixo, está muito na sua, tá aí, brother, isso, aquilo. Aí a pessoa vai te cortar mesmo. Outra coisa é a gente exemplificar com histórias, com analogias. Isso torna a nossa comunicação mais atrativa, digamos assim. Você pode ver, eu fico aqui 50 minutos falando com você. Eu conto várias histórias. Eu gostaria de contar mais histórias. Mas é porque cada história vai te remeter a uma coisa. Quando a gente conta histórias, as pessoas elas se conectam com a gente. Tanto é que as pessoas pagam para isso. Paga para ir ficar 1 hora no cinema, 2 horas no cinema, 3 horas no teatro, sei lá quantas, para você assistir uma história. Você paga para você assistir um filme, uma série, para alguém contar uma história para você. Nós, seres humanos, nós somos fascinados por história. A gente aprendia desde pequenininho, desde lá atrás, na época das cavernas, lá a história. Tá? Então as pessoas, quando elas querem ensinar mais, quando elas querem comunicar uma parada legal, você utiliza uma história. E a analogia é como se fosse uma história. Quando eu falo para você que para você aprender a falar em público, para você dominar sua timidez, expressão, é como se fosse uma casa, você começa limpando o teto, depois as prateleiras, a parede, depois a mesa, depois o chão. Você meio que imagina isso. Eu não estou falando, Capri, primeiro você começa pela timidez, depois você começa pela ansiedade, depois você vem pela expressão, e a expressão tem 3 aspectos. A expressão tem a expressão de voz, tem o nosso vocabulário, e também tem o nosso corpo. Se torna meio chato falar desse jeito. Agora, quando a gente exemplifica, quando colocamos analogias, fica mais fácil para a gente conectar com a outra pessoa que está ouvindo. Tá? Então, primeiro, vamos lá, resumindo a ópera aqui. Firmeza, confiança, falar mais alto e, fundamental, entonação. Trabalhe entonação, tá? Trabalhe entonação para você não ser tão cortado assim, ok? Gente, pelo amor de Deus, já está com 57 minutos de episódio, tá? Muito obrigado por você que assistiu até aqui. De novo, nosso compromisso todo dia aqui de manhã, nesse mês de fevereiro. Se você está assistindo depois, ó, tem uma sequência de vídeo. Tem uma galera de vídeo aí para você assistir. Cara, eu tô aqui para te ajudar a falar em público, dominar sua timidez, expressão. Quero que você fale em público com segurança. Esse é o objetivo do canal aqui. Eu quero que você fale em público com segurança. Para você falar em público com segurança, você precisa dominar sua timidez, dominar sua expressão, tá bom? Então, ó, escreve isso na testa. Um beijo, eu te vejo amanhã, 9 horas da manhã, se você tá assistindo isso hoje, tá? Enfim, um beijo pra você e te vejo amanhã, tá? Até. Vai sair?